Amém? Tome sua Bíblia aí, por gentileza. Vamos continuar com a nossa série de mensagens de exposição das cartas gerais, ainda na carta de Tiago, capítulo 2. Nós começamos o capítulo 2 da carta de Tiago na semana passada e nós não conseguimos concluir o capítulo 2, a exposição de todo o capítulo 2. E hoje nós vamos concluir. E eu até, assim, poderia ter forçado, né, a exposição dessa outra parte, a partir do versículo 14. Poderia até ter forçado, mas eu julguei ser mais relevante deixar essa sessão só para um dia só, né? Porque é a parte polêmica, ou supostamente polêmica da carta de Tiago. É a carta, é o momento da carta, né, que fez o próprio Martinho Lutero dizer que a carta de Tiago era uma carta de palha, que não servia, né, para edificação da igreja, para instrução da igreja, uma vez que aparentemente se choca com os ensinos do apóstolo Paulo. Então, eu deixei esse bloco aqui para nós fazermos a exposição exclusiva dele num dia só, para a gente entender bem o porquê que parece que Tiago está se chocando com Paulo, que o ensino de Tiago parece se chocar com o de Paulo, né? É aparente, essa contradição entre os ensinos é aparente, mas não é uma contradição, e a gente vai ver aqui por quê. Mas, para a gente entender o porquê que esse bloco, do versículo 14 ao versículo 16, não é uma contradição com os ensinos de Paulo, eles não se chocam, a gente precisa retornar para o contexto. A gente precisa lembrar aqui o que levou Tiago a escrever sua carta. Você lembra que em outra oportunidade eu disse que, em primeiro lugar, Tiago escreveu a sua carta por causa da perseguição que os irmãos estavam sofrendo. A igreja estava sendo perseguida, e a gente sabe, né, que naquele momento a igreja era majoritariamente, não posso dizer plena, não posso correr esse risco, mas era majoritariamente composta por judeus que se converteram ao cristianismo. Eles saem ali da Judéia, das regiões ali da Judéia por causa da perseguição de Herodes, se espalham por todo o Império Romano, e Tiago escreve a esse povo, a fim de que esse povo consiga encarar as provações de maneira correta, adequada, segundo a vontade de Deus. Então esse foi o primeiro motivo. Tiago escreveu essa carta, em primeiro lugar, para instruir esses irmãos a viverem dentro das provações de maneira digna do Evangelho. Um outro motivo que levou Tiago a escrever a carta foi o fato de que esses irmãos não estavam vivendo de maneira coerente com a fé que professavam, né? O discurso desses irmãos não era compatível com a vida que eles estavam vivendo. Então Tiago começa a tratar essa questão no meio desses irmãos, da igreja que está espalhada, que professa a fé em Cristo Jesus, que professa Cristo Jesus como Senhor, que abraçou o cristianismo e todas as suas implicações, mas não vive de acordo com o cristianismo que professa. Então Tiago está tratando esses irmãos. Por isso que nós vimos na semana passada e retrasada, Tiago falando sobre a prática da palavra de Deus e não apenas a absorção do conteúdo da mesma, né? No capítulo 1, versículo 19 em diante, nós vimos isso. Tiago dizendo que não devemos apenas ouvir a palavra, mas praticar a palavra, porque a gente não vai resolver nada nas nossas vidas se apenas ouvirmos a palavra de Deus, não é? No capítulo 2, no início, ele exorta os irmãos a não terem, né, a fé no Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Em outras palavras, ele está dizendo que aquela parcialidade com critérios errados não é compatível com a vida cristã. Então ele ainda está falando dessa questão de vivermos de acordo com a fé que temos, vivermos de maneira compatível com aquilo que professamos. Então, quando você vai abordar o versículo 14 em diante, é isso que você tem que ter em mente. O que eu tenho que ter em mente para entender esse bloco das Escrituras? Que o que Tiago vai ensinar agora
é o relacionamento da conduta com a crença. É o vínculo que aquilo que eu falo tem que ter com aquilo que eu vivo. É o que ele vai explicar aqui. Em outros momentos, é o que eu falei no outro dia, né? Eu não vou ficar indo para outros textos, eu quero fazer só a exposição do conteúdo da carta. Mas se você for fazer uma análise, for em outros momentos, né, das Escrituras e ver principalmente Paulo falando, Paulo não vai falar em momento algum contra as obras. O que você vai ver é Paulo dizendo que as obras não têm poder de salvar o homem. Sobretudo as obras da lei, a obediência à lei de Moisés, aos 613 mandamentos prescritos na lei de Moisés. Ele diz que não é por meio da obediência a esses preceitos que o homem é salvo, mas ele não exclui a ideia de nós termos que viver de acordo com a nossa fé. Antes, em algum momento das Escrituras, ele diz que nós fomos feitos para boas obras. E aí ele já não está falando de obediência à lei, ele está falando de conduta, de ética. Ele está falando da vida cristã, que é o que Tiago vai tratar agora. Então, para a gente concluir essa parte introdutória aqui e ir para o texto, o que a gente tem que ter em mente é isso. Tiago está tratando com um povo que feriu a ética cristã, que se diz cristão, mas não vive de acordo com aquilo que diz. E aí ele vai dizer, em primeiro lugar, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Na semana passada eu ressaltei esse acaso a fé pode salvá-lo, mas como não deu tempo de fazer a exposição, eu não explorei o texto. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Nós poderíamos trocar perfeitamente o acaso a fé pode salvá-lo para acaso essa fé é salvadora? Perfeitamente. A fé que não opera nada, que não tem obra, que não tem ética, que não tem vida, é a fé salvadora? É o que Tiago está questionando aqui. Essa fé que não opera, que não trabalha, que não tem obras, que não se desdobra numa vida cristã digna do Cristo que nos salvou, não é a fé salvadora. É uma pergunta retórica, né? Acaso a fé pode salvá-lo? Ou seja, acaso essa fé é salvadora? De maneira nenhuma. A fé salvadora, a verdadeira fé, sempre vai se desdobrar em ações. É o que ele vai ensinar. Versículo 15. Aí, ele vai ilustrar isso, né? Ele vai trazer uma figura vívida para que você entenda como o negócio funciona. E ele diz, se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que isso adianta, irmão? A gente poderia retornar para o exemplo que ele deu sobre a prática da palavra de Deus no capítulo 1, olhando para a palavra de Deus como um espelho. Ele diz, o que adianta uma pessoa se contemplar no espelho e não acertar o rosto? De que adianta uma pessoa entender onde está a remela do olho, não tirar a remela e viver o dia? Né? Tá vendo que o cabelo está despenteado ali e não penteia o cabelo. Você vai embora, vai sair da frente do espelho e agora o cabelo vai ficar desarrumado porque você não sabe mais onde pentear. E é o que ele está querendo dizer aqui. O que adianta? Você pegar um irmão que está com fome, que está com frio, bater na mão dele e dizer, vai na paz, meu irmão, que seu frio passe e sua barriga encha, sem prover o alimento e sem prover o cobertor. Então, não há compatibilidade entre a fé cristã, entre aquilo que nós professamos e a negligência em relação àquilo que é requerido de nós como povo de Deus. Então, do mesmo jeito que não adianta nada você pegar uma pessoa com fome e dizer vá em paz, sem dar comida a ela, não adianta nada saber as Escrituras e não viver de acordo com elas. Não adianta nós vivermos de maneira incompatível, fora do padrão daquilo que nós professamos. É a mesma coisa de pegar um faminto e mandar ele embora sem dar nada para ele comer. É a mesma coisa de pegar um cara que está com frio e mandar ele embora sem roupa para se vestir. É o que o Tiago está explicando, versículo 17. Assim também, do mesmo jeito, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta.
Em outras palavras, o que Tiago está querendo dizer é que se a sua fé, ou a fé que você diz que tem, não for evidenciada por meio de atitudes, por meio de ações, essa obra, ele usa o termo morta para dizer que ela não vale de nada, ela é nula. É a mesma coisa de não ter fé. Ter essa suposta fé e ser um incrédulo, dá no mesmo, é o que o Tiago está falando, né? Então, não adianta dizer que tem fé se na prática essa fé não é evidenciada. Ele diz que sem obra, qualquer fé que nós supostamente tenhamos é morta, é nula, é como se fosse descrença. Versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. E aqui fica muito claro que o que ele está querendo dizer, que o que ele está querendo passar para nós é justamente essa ideia, de que o que eu faço comprova o que eu creio. A maneira como eu vivo é o selo validador do meu discurso de crença. Ele diz lá, ó, mostra-me a sua fé sem obras, ou seja, mostra-me essa fé nula, essa suposta fé sem fazer nada a partir do que você crê. E eu lhe mostrarei a minha fé. Como que eu mostro a minha fé? Pelas obras. Então é por meio daquilo que nós fazemos que o que cremos fica evidente. Amém? 19. Esse aqui é para bater na nossa cabeça com um pedaço de madeira. Isso aqui é terrível. E ontem, lendo em casa, eu tive até que levantar e beber uma água, depois que eu li isso aqui. Ó, você crê que existe um só Deus? De que ele está falando aqui em primeiro lugar? Ele está pregando para um povo, para a igreja, né? Que majoritariamente são judeus que saíram do judaísmo e abraçaram o cristianismo. E existe um elemento muito forte na tradição judaica, na religião judaica, que é a fé no monoteísmo. Só existe um Deus. Isso é central na fé judaica. Por isso que algumas religiões, né, que se desdobraram a partir do judaísmo, têm um problema de reconhecer Cristo Jesus como Deus, né? Não, Jesus foi um anjo, um ser elevado. Jesus foi a maior das criaturas, mas ele não era Deus, por causa disso aqui. Capítulo 6 de Deuteronômio, né, tem um registro, acho que capítulo 6, versículo 4, tem um registro daquilo que os judeus chamam de Shema, a principal declaração de fé deles, onde o próprio Deus, por meio de Moisés, registra, ó Israel, o seu Deus é um, só existe um Deus, só existe um Senhor. Só existe um Deus, Deus é um, e ele está falando disso aqui para apelar para essa questão teológica forte no meio da tradição judaica. Ele está provocando esses cristãos judeus. Eu quero pegar agora a principal confissão, principal declaração de fé do povo judeu e mostrar para vocês que declaração de fé não é muita coisa não. Não é muita coisa não. E por que ele mostra isso? Ele diz, ó, você crê que existe um só Deus? Vocês são monoteístas? Vocês acreditam num único Deus? Só um? Só um? Deixa eu mostrar para vocês quem acredita também. Muito bem. Até os demônios creem. Deixa eu te dizer uma coisa. Os demônios são teólogos melhores do que nós. Guarda isso. Os demônios são teólogos melhores do que nós. O que nós temos dúvida, eles têm certeza. O que para nós não está claro nas Escrituras, eles sabem muito bem. Eles não precisam de hermenêutica, não precisam de tradução, não precisam de livro. Eles estavam bem perto quando as palavras foram faladas. Desde o princípio, eles estão agindo no mundo. Desde a queda do homem, Satanás tem atormentado a humanidade. E ele estava lá quando cada palavra foi registrada. Se não ele, porque não é onipresente, um de seus adeptos, um dos demônios estava lá. E deixa eu te dizer uma coisa, o império das trevas é bem organizado. Um reino dividido, não. Lá não tem divisão. Tem no nosso meio, a gente fica guerreando entre si. Mas lá não tem nada disso. Lá eles trabalham juntos, unidos,
para que o avanço do império das trevas continue eficaz, não é? E eles sabem muito bem de tudo aquilo que a gente especula, de tudo aquilo que a gente não tem certeza. Eles são teólogos melhores do que nós. O diabo, os demônios, eles creem, eles sabem, eles têm certeza que Deus é um só. E aí vem a parte que me escandalizou. Que o que os demônios sabem sobre Deus levou aos demônios reagirem de determinada forma. Como que os demônios reagem à crença, à ideia de que Deus é um só, tremendo diante dessa verdade? E Tiago está falando para um povo que se julga entendedor das Escrituras, das verdades de Deus, e não reage de maneira adequada ante aquilo que sabe. Olha que pancada na cabeça. Até os demônios respondem melhor às verdades de Deus do que nós. Os demônios respeitam mais as verdades de Deus do que nós. Os demônios tremem diante da verdade de Deus e a gente às vezes zomba das verdades preciosas que estão reveladas nas Escrituras. A gente negligencia, a gente faz pouco caso, a gente coloca como algo secundário e os demônios tremem. E a gente não pode perder por demônio. Se os demônios se manifestam ante a verdade que conhecem acerca de Deus, por que nós vamos ficar indiferentes? Por que nós vamos ficar indiferentes a essas verdades profundas que estão reveladas nas Escrituras acerca do Deus que nos salvou? Se há temor por parte dos demônios em relação ao nosso Deus, imagina do povo de Deus em relação a esse Deus que nos salvou. Vocês conseguem compreender o quão terrível isso é? Que os demônios não só assimilam a ideia, não só sabem a verdade, mas eles têm uma reação natural. Eles tremem diante da verdade que conhecem. E por que nós, em muitos casos, não reagimos de maneira adequada diante das verdades que nos são apresentadas? É o que Tiago está explicando para esse povo. Os demônios estão ganhando de vocês, porque vocês sabem a verdade, não praticam a verdade, negligenciam a verdade. Os demônios sabem a verdade, tremem diante desse Deus, que é o cerne da verdade que eles conhecem. Então, sabe, toda vez que você se encontrar negligente na caminhada cristã, lembre que os demônios não estão indiferentes às verdades de Deus. Lembrem que os demônios sabem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vai vir um dia buscar a sua igreja. Lembrem que os demônios sabem que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas e que Ele é só um instrumento na mão de Deus para os seus próprios fins. Não é como a gente conhece muito bem a frase célebre de Lutero, é só o diabo de Deus, está na coleira de Deus, é o cachorro na coleira de Deus, o diabo sabe. Só toca onde Deus deixa, só vai onde Deus permite, só atua onde o soberano dá autorização. Ele sabe de tudo isso e a gente esquece. Então nós precisamos entender esse princípio aqui. Quem sabe alguma coisa acerca de Deus precisa reagir. Os demônios tremem e nós devemos nos alegrar, nos regozijar e responder de maneira adequada, vivermos em conformidade com o que cremos, com o que sabemos acerca desse Deus. Amém? Vamos lá? Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, e aqui começa a complicar, tá? A parte supostamente contraditória da carta propriamente dita começa agora, né? Supostamente polêmica, começa agora. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, era uma união orgânica da fé e da obra, né? Não era uma coisa e outra, era um casamento perfeito, porque uma coisa não existe sem a outra. Uma coisa não existe sem a outra. A obra é a consequência natural de uma fé genuína. Atuavam juntas.
E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aperfeiçoada em que sentido, Wesley? A fé foi demonstrada, evidenciada pelas obras. Vamos lá. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E é legal, porque o mesmo texto que Paulo usa para provar que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, independente das obras, é o texto veterotestamentário que Tiago usa também, sabe? Aqui nesse momento, Paulo ainda não tinha escrito a carta de Romanos, não tinha escrito ainda, né? E para Paulo não cometer essa gafe, era só consultar Tiago. O que tu escreveu? O que você está pensando aí? Né? E sabe qual é a grande questão? É que consultou. No capítulo 15 de Atos, houve aquilo que nós chamamos de primeiro concílio da igreja. Quando o próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, junto a Barnabé, volta para Jerusalém e consulta os apóstolos e mostra, ele expõe o evangelho que ele estava pregando diante dos apóstolos. E nenhum dos apóstolos falou nada. E pasmem, sabe quem era o líder da igreja naquela época? Tiaguinho. Tiago era o líder da igreja. Ouviu o evangelho que Paulo estava pregando e falou: ó, vai que Deus é contigo, tá certinho. Então, sabe, é só fazer um pouco de força. Só ter boa vontade para entender o que o Tiago está querendo dizer, né? E isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Só essa vez, põe para a gente Romanos 3:28, para a gente, Giovanni, por gentileza. Olha lá, vê se não parece uma contradição. Olha o que Paulo diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, independente das obras. Se pegar esse versículo e o último versículo que acabamos de ler, você vai dizer: os caras estão batendo cabeça, os caras estão se contradizendo. Um diz que o homem é justificado pelas obras, o outro diz que o homem é justificado pela fé, independente das obras, né? Independente da obediência à lei. Quem é que está com a razão? A questão é o prisma, a questão é o ponto de vista. Um está dizendo uma coisa a partir de um ponto de vista, o outro está dizendo a mesma coisa a partir do outro ponto de vista. É só isso e mais nada. Vamos voltar para Tiago. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Aqui, vamos parar aqui que eu quero argumentar acerca dessa posição que eu estou colocando na carta de Tiago. Eu nem vou sair da carta. Vou usar a carta de Tiago para mostrar que Tiago acreditava justamente no que Paulo cria, né? Eu queria ver, primeiro, capítulo 1, Giovanni, versículo 16 ao 18. Se Tiago acredita que são as obras que salvam o homem, que é o que o homem faz que salva e justifica o homem diante de Deus, ele não poderia ter escrito isso que escreveu. Olha o que ele diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então tudo que é bom vem de Deus. Não há nada de bom que saia de mim, de você e de nós, e não há. Tudo que há de bom sai do Pai das luzes, vem do alto, vem de Deus. E aqui arrebenta. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós fomos gerados, regenerados, fomos salvos, é o que ele quer dizer aqui, através da decisão de quem? Ele está falando que a decisão do próprio Deus foi o que nos gerou pela palavra de Deus. Então, se ele confia que um homem pode ser justificado, salvo por meio de suas obras, ele não pode dizer que a decisão é de Deus. Aqui ele tinha que dizer, com a ajuda de Deus, mas com a nossa decisão. Vamos num outro ponto aqui. Capítulo 2, versículo 10, Giovanni, por gentileza. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteira.
Põe pra gente, Giovanni, por gentileza, o 3:8. 3:8. A língua, porém, ninguém consegue domar. Vamos raciocinar aqui. O que ele está afirmando aqui? Nesse versículo? Que ninguém tem capacidade, ninguém consegue domar a língua. Se você olhar para o contexto, né? Já semana que vem a gente vai estar lendo esse texto aí. Você vai ver que ele está dizendo que um dos maiores meios pelos quais o homem peca é pela língua. E se ninguém consegue domar esse meio pelo qual mais se peca, a gente volta para o capítulo 2, versículo 10 e entende que Tiago já sabia que nenhum homem pode cumprir a lei, já que quem tropeça num só ponto é culpado da lei inteira. Então você entende como é que Tiago não se apoia, não se estriba na ideia de que alguém pode executar a lei de Deus, de que alguém pode se manter fiel de maneira plena, porque ele diz no versículo, no capítulo 2, versículo 10, quem tropeça num só ponto. Wesley, eu sou uma bênção, amo minha esposa, amo meus filhos, honro minha mãe, honro meu pai, dou esmolas, oro, leio, jejum, eu sou um semi-anjo, sou um semi-santo, mas é só semi. O padrão da glória de Deus é o próprio Cristo perfeito, sem mácula. Ah, Wesley, eu só desonrei minha mãe, só desonrei meu pai. Foi só uma vez só, não foi só uma vez. Minha mãe falou para obedecer, eu não obedeci, já está pronto para morrer. Era assim no Antigo Testamento. O filho que desonrava o pai, desonrava a mãe, era apedrejado, segundo a lei de Moisés. E como que alguém que se pecar uma única vez, já está fadado a morrer, vai conseguir ser justificado pelas obras? É impossível. Tiago sabe disso. E o contexto de Tiago mostra que ele não cria dessa maneira. Amém? Vamos continuar para a gente finalizar. Olha lá, ó. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim, essa parte é bacana demais. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Aqui ele fala mais uma vez da questão orgânica entre a união das obras e a fé. Não é? Do mesmo jeito que o espírito e o corpo estão unidos e vivos, é assim que funciona a fé. A obra nada mais é do que o espírito da fé. Ela demonstra, evidencia, deixa claro que algo realmente aconteceu em nossas vidas, não é? E é aquele, a gente sempre fala disso aqui, mas nunca é demais, né? Nunca é demais. A gente sempre fala aqui da questão da árvore, né? Você não fica embaixo de uma mangueira daquela ali gritando: dá manga, dá manga, dá manga. No tempo oportuno, pelo fato de ser mangueira, você vai vir aqui e a manga vai estar lá. Essa é a fé salvadora. O homem está num processo constante de aperfeiçoamento, mas o que está dentro dele, se a fé dele é genuína, verdadeira, ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, é natural que ele frutifique em conformidade com aquilo que aconteceu na vida dele. Então, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Um dia eu ouvi alguém falar isso, a princípio eu tomei, eu falei, rapaz, esse cara tem razão. Aí depois eu falei, não tem razão nada. Né? Um dia um cara disse o seguinte, ele falou: ou a gente vive o que prega, começa a forçar para viver o que prega, ou a gente diminui o sarrafo do discurso no que diz respeito à moralidade. Aí esse cara tem razão. Ou realmente a gente se esforça para estar compatível com o que a gente prega, né? Ou a gente diminui, para de falar algumas coisas, deixa de anunciar algumas coisas, deixa de exigir, né, algumas coisas. Mas está errado.
Como eu disse, o apóstolo Paulo diz que nós fomos feitos para boas obras em Deus, por meio de Cristo Jesus. Então não é diminuir o discurso, não é omitir a verdade, é crucificar o velho homem todo dia, é pregarmos todos os dias na cruz para sermos o que cremos. Não tem escolha, irmão. Isso não é uma sugestão das Escrituras. Eu não estou aqui dizendo que você pode escolher amar o seu irmão ou não, que você pode escolher servir aos seus irmãos, servir a igreja, cultuar de maneira conjunta em comunidade, que você deve ser um bom marido. Não, você pode ser um bom, você não pode, você deve ser um excelente marido para a glória de Deus. Sabe? Eu disse aqui, repito e vou morrer falando. De um tempo para cá, as minhas referências de pessoas mudaram. Antigamente eu apreciava um homem erudito, muito sábio, conhecedor de muitas coisas, que conseguia transmitir informações profundas. Eu ficava olhando apaixonado. Hoje eu fico olhando apaixonado por um homem que honra a sua família, que ama a sua esposa, que poderia fazer um circo com a mulher de sua mocidade, trocando a sua esposa por uma mulher mais nova, mas fica lá, firme, amando sua esposa, sendo Cristo para ela, todos os dias santificando a sua esposa através do exemplo, correndo atrás do pão de cada dia e satisfeito em ser esse homem. Isso que para mim é maneiro, isso que para mim é legal. Sabe? Uma pessoa que era uma coisa, encontrou-se com Cristo e declara o que Zaqueu declarou: prometo reparar todo o dano que causei. Irmão, isso que é a beleza da nossa fé, da cristandade, está aí. Não só nisso, mas aí também. Sabe, quando Jesus disse que nós somos sal da terra, luz do mundo, e ele diz que através das nossas boas obras o mundo veria a luz de Deus e o Pai seria glorificado, ele não estava falando de dar comida para morador de rua, não. Ou não apenas, né? Ele não estava falando de sairmos num carro com uma panela de sopa na mala e chegar ali fora e dar comida para as pessoas, não. Não! Ele estava falando de vida, de ética. E qual é a prova disso, Wesley? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças são o padrão, o perfil de caráter do servo cristão. A partir das bem-aventuranças, esse povo se torna sal da terra e luz do mundo. A partir do fato de sermos sal da terra e luz do mundo, os homens glorificam a Deus por meio das nossas boas obras. Sabe? Não há nada que glorifique mais a Deus do que uma esposa que cuide de seus filhos bem, que eduque bem os filhos no caminho, na palavra, na verdade do Senhor. Do que um jovem que honra seu pai, honra sua mãe, honra os mais velhos. Não precisa ser seu pai e sua mãe. É mais velho que você já deve respeito a essa pessoa. Sabe? Então o que o Tiago está explicando é isso. Se vocês não demonstram a fé que vocês têm obras, vocês devem desconfiar da fé que dizem ter. Tem algum problema nesse negócio? Porque a fé sem obras é morta. Se vocês creem de verdade, podem ter certeza que isso vai ficar evidenciado na vida de vocês. Wesley, você está dizendo que a fé me torna perfeito? De maneira nenhuma, mas te carrega para a perfeição. A fé genuína não dá paz para aquele que teve um genuíno encontro com Cristo Jesus. O verdadeiro não fica indiferente à necessidade de se comportar de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Coloquemos-nos de pé para a gente encerrar.